Olá pessoal, tudo bem? E essa semana a gente vai falar um pouco de rebeldia, o quanto que a gente pode estar sendo rebelde na nossa vida e a gente não percebe. Vamos pensar essa semana, né? O quanto nos rebelamos, o quanto será que nós estamos nos rebelando porque achamos que estamos sendo justos? Será mesmo? Ou injustos? O ser humano ele costuma se rebelar muitas vezes devido a uma infelicidade. Mas aí a gente acaba parando para pensar, né? O que é infelicidade para um pode ser felicidade para o outro. Então eu vou levar essa reflexão hoje para o lado do nosso crescimento espiritual. Eu não vou levar tanto para problemas do mundo que a gente já vive de forma coletiva e todo mundo tem um certo pensamento rebelde para alguma coisa. Vamos então levar para o lado do crescimento individual espiritual de cada um, tá? E qual parâmetro? Qual parâmetro que a gente tem para saber se nós estamos sendo justos ou injustos nessa nossa rebeldia? Uma forma da gente saber isso direitinho, para a gente não se enganar, é analisarmos como estão nossos valores. Será que nós conhecemos direitinho os nossos valores? Será que nós nos conhecemos tão bem a ponto de sabermos se estamos equivocados ou não? Nós podemos começar com esses questionamentos por nós mesmos. Depois, dentro da nossa própria família. Aí mais um pouquinho posteriormente a gente vai estendendo para as relações mais externas, para o trabalho e para a sociedade em geral. Então esse pensamento ele tem que começar aí internamente e ver se você realmente se conhece. Nós podemos sim, pessoal, questionar o que achamos que não está de acordo com o que a gente pensa, né? Que seja certo. Mas comece esse questionamento já do início sem julgar, né? Muitas vezes a gente já começa de um ponto de vista já equivocado, porque primeiro a gente não está aberto e nós já estamos com aquela visão limitada por nosso próprio ego, né? Por aquilo que nós aprendemos de forma egóica. Então esse já é o começo. Toma cuidado, nós temos que estudar, nós temos que estudar a nós mesmos para se compreender mais, olhar mais em volta com humildade, se escutar, contemplar essa escuta por um pouquinho mais de tempo e depois escutar os outros também. Esse escutar os outros também em diálogo e não em discussões, ok? Sempre há tempo para a gente mudar a nossa rota. Veja bem, se aquilo que você está se contrapondo o tempo todo, para saber se isso é justo ou somente para criar uma encrenca, você precisa parar. Será que eu estou me contrapondo para provocar uma encrenca, uma rebeldia sem causa? Ou por reclamar, pelo próprio ato de ficar reclamando? Também é outro questionamento que você deve se fazer. Outra pergunta é: o seu reclamar é justificável? Ou é apenas um vício sem fundamento? Muitas vezes nós reclamamos e nem sequer a gente está enxergando o que está na nossa frente. A gente vai reclamando e quanto mais a gente reclama, nós vamos provocando mais e mais e mais alvos errados. E a reclamação, ela é algo que ela atrai mais aquilo. Por quê? Porque você está clamando algo toda hora. E esse clamar é como se você estivesse pedindo mais daquilo toda hora. É o tiro no pé que a gente acaba dando. E para todos esses questionamentos que eu estou colocando aqui dessa semana, vai uma dica muito legal desse ensinamento. Que quando você começar a reclamar ou fazer esses questionamentos aí meio rebeldes, para e troca o caminho que você tá. Olha só, nós podemos errar muitas vezes e a gente erra muito. Mas quando a gente admite que nós erramos um alvo, que a gente caiu e o quanto feio a gente pode ter caído, nós podemos pegar essa queda espiritual e transformar a nossa consciência. A gente tem um dia depois do outro para poder admitir
e começar um caminho novo. Nós podemos transcender a qualquer momento. Eu posso começar agora, se eu quiser, esse novo caminho. Só que para a gente seguir rumo a um caminho novo, nós devemos ter humildade. E muitas vezes a gente acha que está sendo humilde, que tem a capacidade de estar sendo humildes, e nós podemos às vezes estar equivocado. Então, esse estar humilde permite que a gente admita os erros e essa situação, né, que a gente se coloca, que permite transformar a nossa consciência em levar-nos para um caminho mais corajoso e fazer com que a gente crie algo de forma criativa, né, para sair desse lugar antigo. E para a gente seguir, né, rumo a esse caminho e não ficar aí só preocupado com o que a gente fez, preocupado com a negatividade que fizemos, é muito bom que a gente troque o foco e veja ainda o que nós deveríamos fazer de bom. Não ficar pensando no caminho que já foi. Começar num novo caminho, já por si só, vai removendo toda a sujeira do caminho negativo que a gente deixou. As coisas, pessoal, podem estar do nosso lado. É só uma questão de mudar de ponto de vista e sair dessas rebeldias que a gente pode estar tendo. É uma questão de humildade, aumentar a nossa capacidade de voltar atrás para se elevar. E aí, nós conseguimos estar aptos para ver quais são realmente as nossas verdadeiras intenções. E aí sim, a gente consegue verdadeiramente mudar atitude e comportamento. Fica aqui então, pessoal, essa reflexão super sábia da Cabala aí pra gente rever o quanto que nós estamos aí arranhando no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo disco, e que a gente precisa aí admitir, ter um pouquinho mais de discernimento e flexibilidade, ok? Beijão pra vocês, gente!